Começando mais uma revisão aqui, hoje é 5 de dezembro e antes eu começo a falar minha análise do dia, do diário de trade do índice do dólar, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação todos os dias, dessa forma você ajuda muito o canal. Não fiz revisão outro dia dessa semana, porque o gráfico estava bem chatinho, mas hoje eu acho bem relevante comentar algumas coisas aqui. Então, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Enquanto que acho que sim, terça-feira foi um dia de gain, né? Foi um ótimo dia. Essa nova turma acabou entrando na sala na terça-feira e foi um ótimo dia. Hoje já foi ruim. Deu oportunidades que teriam dado ganho, mas também eu acabei entrando nas oportunidades que deram loss. E aí eu tomei stop hoje. Mas falando aqui em relação ao dólar, início do dia é renco, né? Troca de coloração. A gente teve ruído aqui na parte da manhã. E aí depois teriam dado bastante pontos aqui de venda, se for ver, andou aí uns mais de 30 pontos. A compra já foi ruim, a compra não teria andado. Mais uma vez a venda de novo com mais de 20. E aí eu cheguei a fazer essa compra aqui. Essa compra aqui tinha um ponto interessante para se fazer, era a região de R$6. Só que não deu certo, acabou voltando e estopou. Então eu tinha um bom tempinho que eu não fazia operação no dólar e acabei fazendo hoje e foi stop. E aí trocou para venda, eu não venderia aqui porque infelizmente o cenário já estava esticado, só que chegou a andar também. A compra, alguns pontinhos, a venda já foi stop, aí a compra que finalmente já andou, né, mais de 20 pontos, e aí essas aqui já era final do dia, já estava com ruído, não valia a pena. Gráfico de candles, o movimento hoje foi muito importante em relação ao dólar. Falando aqui em relação do contrato da série histórica, o que nós tínhamos aqui? Dias atrás, estava formando como se fosse um mercado lateral, em torno da média 200. Só que aí começou a formar SLT aqui. SLT, respeitando. Inclusive, vou ter que deixar ela marcada porque eu acho que ainda vai ser relevante. Vou fazer isso agora já. Deixa eu só jogar aqui pra frente. Jogar a SLT toda pra frente. Colocar uma linha maior aqui. Então, o mercado estava lateral. Nós tínhamos esse fundo aqui muito importante, como se fosse da lateralidade. Estava fechando com as médias sem tendência, mas hoje acabou sendo um dia de tendência, né? Mas, aproximando aqui, nós tivemos a abertura com um candle muito ruim, um gapzinho bem feio, média sem tendência. O primeiro candle de doji, os demais não vejo nada a ser feito. Aqui nós tivemos um movimento de um candle muito forte, só que esse candle 9 nem tinha cruzado bem a VWAP ainda, então não vejo gatilhos e ainda é o LS ativo. O movimento acabou rompendo o fundo da lateralidade. E aí deu espaço aí a buscar, né, esse gap aberto que nós tínhamos aqui. Esse gap desse dia aqui. E aí o movimento caiu de forma esticada, acabou preenchendo esse gap. Pensar em compra nessa região aqui. Se for ver em relação a 2 minutos na hora, deixa eu puxar o gráfico, não teve nenhum bom gatilho. O inside aqui ainda não é um bom gatilho de revisão. O movimento acabou ficando travado para a média buscar o preço e acabou dando gatilho de venda de dólar, que sinceramente não quis fazer a operação, tá? Porque eu realmente estou aqui com dificuldade de pegar o ritmo de boas operações no dólar. Mas acabou dando aqui um pullback de tendência. Então hoje foi um dia de tendência, só que a gente sabe que no geral o dólar não está sendo um dia de tendência. Hoje acabou sendo. Se o stop aqui fosse de 9,5, teria pago aí nessa pernada primeiro uns 23 pontos, depois teria feito um pullback. E aí eu cheguei a fazer a compra, foi de renco, né? Foi nessa região aqui. Depois desse movimento, né, já ter feito aqui uma pernada interessante, poderia ser uma possível correção, até porque nesse ponto aqui nós tínhamos a proximidade de 1% de baixa, o que é muito difícil do dólar seguir para mais de 1% de baixa. Só que hoje foi. E aí eu fiz o pullback, era esse candle aqui mais ou menos pelo gráfico de 5 minutos. Fiz o pullback não, fiz a compra. E aí infelizmente o preço acabou estopando e nesse stop acabou fazendo esse candle aqui gatilho. Por mais que eu viesse fazer venda aqui de pullback, que também é um gatilho, esse aqui, eu não poderia porque a plataforma já tinha estopado, já tinha bloqueado, eu não poderia fazer mais nada. Mas acabou sendo mais um gatilho. E hoje foi um dia claro e aí de confirmação. É muito raro isso acontecer. Hoje fez 5 ondas de edge, onda 1, 2, 3, 4, 5 ondas e depois ficou travado. Então 5 ondas concretizadas aqui. Inclusive depois eu vou usar como exemplo. E aí acabou formando essas 5 ondas. Essa quinta onda chegou a cravar exatamente a região de Keltner. Não só ela, mas eu tinha esse caixote aqui, que era esse fundo importante que nós temos, que não vai ser fácil de romper. Tanto é que já sentiu a pressão e já voltou. Mas depois disso não deu oportunidade. O movimento já ficou muito travado. O volume baixou bastante. Então deram aqui de gráfico de candles 2 que eu não cheguei a fazer. Não cheguei. A operação que eu cheguei a fazer acabou sendo de renco, que foi o stop.
Então hoje não foi um dia legal para se analisar aqui. Não peguei o momento certo das operações. E aí, mas beleza, fazer o quê, né? Acontece. Falando já em relação a amanhã, se a gente for olhar em relação ao diário primeiro, o que o diário está fazendo? Candles dojis, né? E hoje foi um candle tipo martelo. Uma região de topo ainda bem complicada, bem travada. Testando essa região desse fundo aqui que é muito importante pra gente. Então, esse fundo aqui é muito importante. Eu vou tirar depois essa lateralidade aqui. Mas nós temos um favela gap enorme da semana passada. Esse aqui não foi um movimento saudável. Esse espaço tem que ser preenchido. Só que hoje acabou aí testando a média nova do diário. E aí foi o repique dela. É normal que venha fazer um repique de alta, tá? Se isso acontecer pra mim, não vai ser surpresa nenhuma. Aqui em relação a essa LT dos topos, eu vou deixar ela. O que eu vou tirar vai ser essa lateralidade aqui. E aí, deixa eu ver se eu deixo uma outra coisa marcada. Pode ser interessante eu deixar essa LT aqui agora, quer ver? Essa, mais ou menos aqui dessa região. Pode ser bacana talvez de deixar marcada. Esse caixote aqui embaixo também, não posso tirar ele, que foi uma região de suporte importante. E aí as médias hoje, o jeito como fechou, está na região da média 200 de novo. Se essa LT acabar respeitando, talvez a gente vai ter um gap aí para fazer agora o movimento amanhã de baixa. Agora, se romper essa LT, vai fazer um rompimento importante que não vem acontecendo desde terça-feira. Então, vai ser um rompimento dessa LT aqui. Para quebrar esse movimento de tendência, dessa tendência de baixo em forma de canal, a gente primeiro tem que quebrar esse topo aqui. Porque está caindo com topos mais baixos. Então, se quebrar esse topo aí, o movimento de baixa se quebra. Em relação à VWAP do mês anterior, né? Só relembrando, ainda está longe. O mês fechou muito esticado longe dela no mês passado. E aí chegou a ficar uns 150 pontos de distância dela no fundo de hoje. Então ainda está bem longe. O movimento de hoje fez até um fundo duplo aqui embaixo, mas fora isso, a melhor pernada realmente foi essa aqui da tendência de hoje, que acabou sendo uma super tendência, né? Super tendência bem clara do dia. Criou-se Favela Gap aqui. Aqui, depois nós tivemos aqui até que essa pernada aqui não, essa aqui também não. Então criou-se aqui de cima. Então é normal que o preço venha preencher essa região aqui desse favela gap, ou seja, foi uma queda que no início não foi saudável. Então a gente pode ver aí mais um pouco do preenchimento dessa região amanhã. R$6 voltou a respeitar, o preço não vai deixar essa região tão fácil. Tanto é que fechou 6,30. Não vai ser fácil passar dessa região aqui e voltar para baixo. Falando em relação ao índice, o índice aqui já tem fator importante para ser comentado. Cheguei a fazer a operação em relação à troca de cor hoje. Então, começando aqui primeiro, a gente teve... Deixa eu só relembrar uma coisa aqui. Relembrei aqui. 12R primeiro falando de troca de cor. Início do dia, ruídos. Ruídos. E aí, quando acabou trocando para essa compra, esse movimento foi muito forte. Muito forte. Mal fez aqui uma correção. Quando fez, já estava em movimento esticado. E ainda conseguiu subir. Deu a troca de cor, só que o primeiro bloco que fechou foi fechado para cima. Então, isso aqui é um bug da regra de coloração, a gente não entra. E eu entrei no segundo. Entrei no segundo aqui e tomei stop. E aqui nessa região, eu já tinha feito uma operação antes, tá? Uma operação antes pelo gráfico de candles. Então, eu tinha feito aqui também e aumentei a mão pelo Renko depois. Então, aqui pelo Renko, eu acabei fazendo essa venda aqui, que demorou, né? Se tivesse continuado, demorou demais, mas acabaria estopando de um jeito ou de outro e começou a dar ruído, o que não é legal. Então, se torna ruim de fazer alguma coisa de Renko aqui. E esse lado ruim do Renko durou até o final do dia. Então, a pernada do dia, a única, foi só essa. Só essa. Sendo que o dólar teria dado várias oportunidades, né? Mas o índice não deu. Só deu uma pernada hoje. Uma. Isso é muito estranho. Já em relação ao 10R de pullback de médias, já deu oportunidade clara nisso do dia, fiquei de fora. Fiquei observando, só, não entrei. Aqui, olha que lindo. Não esperava que fosse fazer esse movimento de alta todo, tá? Pré-mercado não estava indicando essa força toda, não. Acabou fazendo pullback, outro pullback, e não teria dado outra oportunidade. O movimento explodiu. Esse pullback aqui já é inválido. E aí o movimento já ficou com as médias sem tendência, tornando qualquer coisa aqui inoperável até o final do dia. Então, o cenário aqui bem triste, porque deu oportunidade só aqui embaixo. O início do dia aqui já foi ruim, tá? Essa barra aqui já foi muito na volatilidade da abertura, então era melhor esperar. As médias aqui, VWAP, quando cruzou para cima, começou a alinhar, realmente foram as únicas oportunidades do dia, do Renko. Falando do gráfico de candles,
Aqui tem coisa importante para ressaltar. Falando do macro primeiro, o que a gente tem aqui em relação ao índice. O índice aqui, falando primeiro em relação ao diário, né? Vamos para o Ibov, primeiro relembrar uma coisa aqui. Nós temos o Ibov descendo ainda em canal. E aí na semana passada fez uma mega força vendedora, né? Essa força vendedora não foi saudável. Fervelo gap, então não foi saudável. E aí cravou a LT inferior. Essa LT inferior também cravou essa região de pavio que nós tínhamos aqui. Importante. O movimento aqui começou a subir, inclusive fez um PFR pelo diário, e aí tá subindo aos pouquinhos, hoje acabou sendo um movimento muito forte. E aí voltando pro futuro aqui, em relação às marcações que eu tinha, né? Eu tinha aqui, por 5 minutos, um canal que poderia continuar respeitando, respeitou ontem. Hoje a LT acabou respeitando aqui como troca de polaridade, e tinha também esse caixote aqui como troca de polaridade, desse fundo aqui atrás, região importante. O preço abriu com médias sem tendência, numa região de fundo dessa LT. A LT do canal acabou respeitando, só que aí simplesmente o movimento explodiu para cima. Por médias, não tinha o que ser feito aqui. Não teve nenhum gap bom, ou seja, o gap nem teve um viés de força compradora. Imagina se fosse um gap maior, né? A gente poderia ter aquele viés de abertura de força compradora do dia, não teve. O movimento já voltou pelas médias, mas em nenhum momento nessa alta tocou na média 9. Não tocou, simplesmente subiu. Chegou nessa região aqui, com a abertura do à vista, né? Eu tava pelo menos vendo as ações da DR lá fora, não tava para abrir com tanto movimento assim. Nós não tínhamos um cenário para assim ser perfeito hoje, mas acabamos sendo a melhor performance praticamente de índice, melhor performance praticamente de moeda também. Então aqui nessa região da CLT, quando eu vi a CLT, tinha também, se eu marcar uma retração desse topo lá em cima, com o fundo aqui embaixo, se eu der um zoom aqui, a gente está na região de 50% de retração. Tínhamos também 1% de alta cravado aqui. Se eu marcar projeção desse pivô que fez jogar para cima, desse fundo com esse topo, a gente tinha também batendo aqui, trocando de cor, primeiro alvo também desse pivôzinho nessa região. O que o 2 minutos acabou fazendo nessa sombra aqui? Um lindo PFR. Acabei fazendo trade de reversão, algo que eu não fazia já tinha um bom tempo, que foi nesse PFR aqui. O movimento acabou acionando a ordem por poucos pontinhos, mal andou a favor, já voltou e já teve alta volatilidade, pegou stop de muitas pessoas que estavam aqui, como eu inclusive. E aí o movimento acabou subindo mais um pouco, pegando a velocidade desses stops, e aí subiu. E aí o movimento ficou nessa região muito próximo de 100% daquele pivô, ainda em região de retração, ainda em região de 1% de alta, com LS ativo. Fiz aqui a venda pelo 1, 2, 3, pelo 2 minutos. O movimento aqui, depois eu aumentei a mão quando deu pelo Renko. E o movimento tava querendo talvez ir a favor, mas olha como que assim vacilou total depois. Foi como se fosse o momento que os players apertaram o botão de desliga. Eles morreram praticamente depois, não teve movimento. Só teve candle ruim, com fechamentos e máximas aqui muito próximos dos anteriores, subindo em forma de deriva. Péssimo. E estopar de um jeito ou de outro, um stop chato, sofrido. Acabou chegando nessa região aqui. Fez um pullback bem ruim, não vejo gatilho nenhum. O cenário ainda subindo em forma de deriva. Rompe essa deriva, passa por baixo, não tem gatilho aqui. Não tem gatilho por candles. Parecia que iria talvez fazer um ombro, cabeça a ombro. Não conseguiu fazer de forma perfeita. Pelo fato de que subiu muito esticado, é normal que depois de super tendência a gente venha a ter aí um mercado lateral, acabou tendo, vai continuar talvez a tendência de alta amanhã. Só que essa alta, diferente do dólar, né, que fez aí até onda de Elliott, o índice não fez. O índice foi reto. E aí esse reto foram muitos pontos. E aí eu acabei tomando aqui 2 stops então de índice. Se for ver do fundo em relação ao topo aí, quase 2.000 pontos, reto praticamente. É muita coisa isso, muita coisa. Então, assim, agora eu tava comentando ao vivo, de 10 pregões, 1, e olha lá, às vezes nenhum, vai ser uma super tendência. Então, esse aqui é um dia atípico, E aí, depois ficou horrível. Falando em relação ao macro, aqui do Ibov, movimento, pelo menos olhando pelo macro, não me assusta. É esperado, que eu já estava até comentando no estudo semanal, que fosse subir para corrigir esse favelo gap. E ainda, se for ver, ainda tem espaço. Tem espaço de favelo gap.
O canal no meio é normal que as médias sejam ignoradas, tá? Então a 9 estava aqui, foi ignorada, a 20 acabou estando aqui também, acabou sendo ignorada. Então, no fato aqui, se a gente olhar, a 9 que tá aqui antes, deixa eu mostrar, ela foi ignorada hoje. Já a 20, o preço tá fechando na região dela. É muito provável que venha subir mais um pouco, tá? Tem espaço de favela gap nessa região. Lembrando que essa queda é divergente, nós temos aqui um movimento com IFR ok, sendo que os fundos estão mais baixos. Em relação ao volume financeiro, o volume financeiro está tranquilo, tá? O movimento está subindo aos pouquinhos, nada de barras grandes demais. Mas eu acho que vai acabar preenchendo esse favela gap sim. Vai acabar voltando tudo aqui e esse canal vai acabar respeitando novamente. Já pelo índice futuro, vamos ver se tem alguma diferença aqui. Os candles estão muito mais feios do que do Ibov, né? Muito mais. Mas ainda também tem cenário aqui de favela gap para preencher. Média, o futuro cravou a 20. A média nova acabou sendo rompida também. Aqui em relação à VWAP do mês anterior, só comentando, hoje está chegando bem, hoje quase chegou bem perto, tá? Aqui em relação a pontos, quase 1000 pontos de distância, algo que tinha afastado bastante na VWAP do mês anterior. Então, tá quase chegando aí na VWAP do mês anterior. Fora isso, falando aqui em relação ao gráfico meu oficial, aquele canal que eu tinha, eu vou deixar ainda porque a LT tá respeitando. Esse caixote aqui que eu tinha, eu vou ter que tirar ele. Pra mim, não tá surtindo nenhum efeito esse caixote aqui mais. Vou aumentar o tempo gráfico agora pra possível região de trava, né? Se eu ver aqui, deixa eu ver se vai bater com o caixote. Eu vou deixar toda essa região aqui marcada. Troco de cor. Colocar aqui o preenchimento. Toda essa região aqui, então, marcada. Que aqui foram fundos e aqui pode ser um possível topo, né? Quem sabe, ainda mais com a média de 200 passando, que é a 20 do diário. Mas, se passar daqui, o próximo é esse aqui. E aí vai ser novamente uma tentativa de quebra de tendência de baixa de Elliott, né? Que os topos ainda estão mais baixos. Se quebrar esse topo aqui, a gente tem aí uma tentativa de alta. Não está acontecendo isso, tá? Topos estão ainda mais baixos. E aí, tanto é que naquela alta que nós tivemos semana passada, não conseguiu chegar nesse ponto aqui. E acabou fazendo um topo menor. Então, se chegar a fazer uma quebra desse topo, aí sim vai ser a primeira vez de uma quebra aqui de topos de down, tá? Então, ponto importante aqui em cima, que eu também vou deixar marcado. Deixa eu só ajustar o caixote. Vou alongar aqui. Um alerta, vou colocar rosa. Então, ponto importante aqui, essas marcações estão para amanhã. Em relação aos 60 minutos de hoje também a alta não foi saudável, tá? Tem favela gap, então a alta não foi saudável. Aqui, amanhã pode ter gap dinâmico? Olha, até pode. Caso venha abrir abaixo da 80, já seria um cenário de venda, tá? Para preencher boa parte desse favela gap que teve essa alta aqui, que não está nada saudável. Criou um desbalanço horrível de fluxo. Horrível. Subiu sem volume aqui. E aí a gente pode pensar em setup sim de abertura, tá? Podemos pensar assim amanhã. Pode ser interessante. Hoje já não seria interessante, porque fechou horrível. Ontem as médias. Agora hoje já pode ser interessante o tipo do gap de amanhã. Tá? Não vai me assustar se amanhã o gap for de alta, porque fez uma lateralidade, fechou o último candle forte, amanhã pode ser também um gap de alta. De continuidade desse movimento aqui. Então, não vai me assustar se isso acabar acontecendo. Mas, fora isso, aqui em relação lá fora, né, se a gente for ver os índices, foi um dia já diferente. Então, por isso que eu tô falando que hoje a gente não foi um movimento lá fora que impulsionou aqui, não. Lá fora o S&P chegou a fazer um PFR, que me preocupa, porque já tá subindo com dificuldade. O Dow Jones também chegou a cair, tá respeitando o topo aqui importante, tá quase falhando nesse topo. Nasdaq chegou a renovar a máxima aí ontem, e aí já tá voltando aqui agora, fazendo um PFR também. Aí o que eu acho que é uma preocupação, tá? Por que o movimento hoje foi tão forte? Na verdade, preocupação não. Por que o movimento hoje do dólar foi tão forte, né? Se a gente for ver, a gente tem, na verdade, um oco sendo formado aqui muito claro no DXY, que é o dólar diante de cesta de moedas. Então, se isso confirmar, a gente pode ter uma correção mais forte de dólar. Sendo que essa correção precisa. Porque estava subindo com divergência, chegou em região de resistência. E se isso realmente se confirmar, a gente acaba tendo uma puxada de dólar no mundo. Um cenário que o Congresso vai entrar em recesso já, não tem nada de polêmica para atrapalhar, né, a situação aqui.
E aí hoje o dólar acabou sentindo, então meio que precificando a possível queda já, tá? Se isso se confirmar lá fora, para esses últimos dias a gente ter aí queda de dólar, controlando o cenário, a gente pode ter aqui um fluxo também disso, tá? Se for ver, talvez porque esteja caindo tão forte hoje. Um motivo forte da queda hoje foi a questão justamente de lá fora estar caindo também, tá? O dólar. Mas as bolsas lá também caíram. Também caíram. Aqui em relação ao nosso EWZ, o que me preocupa é que parece um pullback da 9, só que ainda tem gap aberto. Por isso que eu acredito que a 9 não vai respeitar aqui. Não acho. Hang Seng, Ásia, hoje chegou a cair até forte, mas tá ok. O VIX tá muito tranquilo, tá? Tá quase voltando a um período de ter qualquer momento aí volatilidade. Já tem muitos dias aí de tranquilidade já. Minério tá ok, petróleo tá ok, ouro tá ok, juros americanos estão corrigindo ainda, de 10, de 20, de 2 anos. O Bitcoin acabou aí atingindo o patamar, chegou a pegar liquidez, né? O normal, chegou a pegar liquidez aí dos 100 mil. E aí eu tinha comentado, né, que aqui tinha feito o pullback agressivo, os critérios, e aí nós tínhamos aqui a possibilidade de gatilho que não teria sido acionado, né? Mas acabou aí o movimento aí dando esse gatilho aqui ontem, ó. Gatilhozinho de pullback pelo diário. Só que essa barra aqui, uma barra de negação muito forte, né? Porque pegou uma liquidez absurda nessa região de 100 mil dólares aqui. Óbvio que teria. Fora isso, Vale hoje, EDR lá fora, tá ok. Petro, ok. Itaú, ok. Pullback da 9, inclusive tá idêntico ao IWZ. E aqui, desses outros índices, ok. Mas amanhã é o foco da semana, tá? Por isso que eu estou bem preocupada, porque vai ser o último payroll do ano. Vamos ter que ficar bem atentos e é 10h30 e sai com outras duas notícias. Aqui em relação à projeção, a gente tem aí um número crescente. Do mês anterior veio só 12 mil vagas. Eu achei absurdo esse valor. Eu acho que vai ser corrigido, tá? A questão, quanto? E aí estão esperando isso para esse mês, né? Esse mês que passou de novembro, 202 mil vagas criadas. O ganho médio por hora estão esperando redução. E a taxa de desemprego estão esperando aumento. Estranho, né? Vamos ter que olhar detalhes aqui para ver como que o mercado vai reagir. E depois tem alguns discursos que talvez pode reagir. Acho que não. O foco vai ser payroll. Vai ser o último do ano. Pode, talvez. Algumas coisas interessantes que eu acho ressaltar. Achei esse gráfico aqui bem interessante do Bitcoin, que é gráfico de linhas, mostrando o movimento aí que fez do teste dos 100 mil, né? A gente for ver historicamente os dados aqui, está fazendo aí quase que o quarto toque. Na verdade, o terceiro, né? Porque o primeiro que criou foi aqui. Aqui foi o primeiro toque, o segundo toque, o terceiro toque da CLT. Se for ver em relação aos fundos, o primeiro que criou foi aqui, o segundo toque foi nessa região, o segundo toque, quer dizer, o primeiro toque foi aqui, o segundo foi aqui, e quem sabe o movimento que vai acabar fazendo isso aqui de novo, né? Então o movimento tá muito forte, essa possível LT. Na época que, alguns dias atrás, eu comentei que isso aqui poderia ser uma bandeirazinha de alta, uma bandeira, acabou sendo. E não só fez uma bandeira, como também cheguei até a comentar que fez um pullback dessa bandeira aqui, para romper esse movimento importante, e acabou indo. Só que se a gente pegar aqui a projeção em relação a essa espelhamento, essa bandeira para cima, jogar até o pivô, a gente vai ter praticamente 3 alvos aqui já cumpridos. E aí, se pegar em relação a esse movimento, jogar para cima, tá bem próximo também de chegar a um alvo aqui importante. Pode, talvez, gráfico ser isso. Outra coisa em relação a Bovespa, se for olhar em relação a esse gráfico aqui, do cotinho, eu estava até vendo o diário tocando aqui essa região da CLT, né? Que foi então um movimento aí do fundo desse canal, que bate aí com uma região de possível suporte muito forte. Outra coisa, só ressaltando que o DXY realmente está com cara desse oco, e aí se impulsionar pode acabar puxando o dólar aqui para baixo também. Outra coisa do Vlad aqui que ele também comentou, que o dólar acabou chegando numa projeção importante, que é essa região desse canal, né? E aí que foi um topo aqui atrás importante. Inclusive, vou até ver se eu marco esse canal, deixa eu ver se eu acho ele. Já tem o canal, já tem aqui. Então, sim, respeitou. Esqueci até de comentar, mas fica para o estudo semanal. Chegou aqui então na região de canal, por enquanto está tentando respeitar. Outra coisa também que ele mencionou, aqui esse IFR, né? Nós temos aí divergência de IFR, dá para ver pela imagem dele.
porque aqui topos estão mais baixos, porém os topos foram mais altos e fundos aqui estranho, tá mais alto, né? Apesar que aqui também está. Mas uma certa divergência. Olhando aqui em outro ponto que nós tivemos no gráfico isso, aqui topos mais altos, mas também FR foi para baixo e acabou fazendo uma mega correção de baixa depois, né? Então, talvez aqui a gente possa ter esse movimento de novo. Outra coisa em relação ao fluxo hoje, quem foi atuante do mercado completamente, né, que fez o movimento de alta e depois parou? Morgan. Morgan desenhou um movimento dia, disparou na compra hoje, sendo que, aí vem um ponto interessante, ela vem vendendo há um tempo. Hoje ela socou lotes na posição da compra. Isso aqui é um ponto a se pensar o que eles realmente estão querendo fazer. Outra coisa que eu vou até comentar daqui a pouco, mas deixa eu voltar aqui, é uma coisa interessante em relação a câmbio, né? Desde que eu, assim, conheço em relação, tenho noção dessa questão de câmbio, né? Eu sempre entendia e sempre soube que a Libra sempre teve uma diferença muito absurda em relação ao dólar, né? Comparando com o real. Tipo, pra dólar era R$ 4 na época e a Libra era já 6, 7. Hoje, se a gente for ver em relação aqui, dólar tá batendo aí uns mais de R$ 6. Mais de R$ 6, estou falando dólar turismo tá quase 6,50 praticamente. Mas em relação à Libra, turismo tá 7,67, ou seja, tá com proximidade muito forte do dólar. Que loucura, que loucura. Então, estão próximos à variação. Ou seja, o que a gente pode concluir aqui pela proximidade? A moeda da Libra lá está desvalorizando, tá? Não está no ritmo de valorização, né? Então a gente tem aqui vários fatores por trás para ter essa confluência de proximidade de um valor de um com o outro. Isso turismo. Aqui a questão de ontem, tá? Ontem não conseguiram simplesmente vender pacotes, não conseguiram praticamente convencer as pessoas a pegarem dinheiro aí, quer dizer, não, o governo não conseguiu pegar dinheiro emprestado com as pessoas, tá? Então ontem o leilão aqui não foi nada legal. Ontem não, foi dia 28 de novembro. Esquece, viajei aqui. Foi dia 28 de novembro que a situação foi bem feia. Outra coisa, situação ontem na França, complicado ali. Não sei se isso vai ser um fator de daqui a alguns meses eclodir algo pior. Mas o primeiro-ministro ali da França, de quase 60 anos, tá? Não acontece de ser dissolvido, praticamente ali, o governo. Ele praticamente foi assim, demitido. Gráfico do S&P, comentando aqui. Ainda sigo ressaltando que não está legal. Isso no semanal, entende? Então, assim, complicado. Vejam aqui em relação a essa máxima. Aqui a gente teve máximas aqui. Só que o S&P fez topos mais baixos, né? Ou até igual e topos mais baixos. O movimento caiu muito forte. Ali depois da pandemia. Voltou a subir. Essa subida aqui está subindo com topos claramente no gráfico mais alto, porém IFR bem mais baixo. E aí, será que a magnitude da correção vai ser bem parecida? Vai ser um pouco maior? Então, assim, gráfico respeita muito, tá? Outra coisa que eu achei bem interessante é juntando todos os mercados índices de países emergentes, juntando tudo, esse é o gráfico do índice emergente, né? Nós temos aqui uma situação que ali, na década de 80, né, de 90 praticamente, estava em movimento de alta. Depois até 2000 e pouco ficou parado, aí teve um bull market de novo e aí nós estamos em um movimento muito travado. Vive de ciclos. Se for ver por nada de Elliott, isso aqui é como se fosse 1, 2, 3, 4, cadê a 5? E aqui, se a gente for reparar também, graficamente, isso aqui pode ser um triângulo ascendente para criar um novo bull market. E aí, eu acho que até, deixa eu ver quem comentou isso aqui, deixa eu achar. Foi o Igor. Ah, tá. Foi o Igor aqui. Então, ele estava até comentando que os emergentes farão fundo quando o DXY fazer topo. E esse, no caso do DXY, ainda está em tendência desde 2011. Então, a gente tem que aguardar ali o movimento do dólar dar um colapsozinho ali. Então, se for ver em relação a esse gráfico, voltando para cá, só deixando para traduzir aqui, para deixar no vídeo, a gente está num período aqui de maior consolidação. Se for ver
Começou a consolidação em 2010 e está até agora. E períodos em 40 anos é a maior consolidação, porque aqui atrás foi uma mini consolidação, aqui foi um período de correção complexo, e esse período aqui está bem longo, tá? Então, talvez um bull market a qualquer momento. Eu acredito muito, tá? Acredito muito em gráfico, é muito forte. Outra coisa, aqui, desculpa, Dow Jones, a mesma situação em relação ao S&P, só que aí sem indicadores, olhando apenas gráfico. Nós temos aqui desde 2017, isso é no gráfico do diário, impulsão, um movimento que acabou corrigindo, quer dizer, derivou, né? Então isso aqui foi uma pernada, depois uma correção forte em 2020 por causa da pandemia, aí voltou a subir, fez uma correção, e aí essa pernada agora, e aí já dá pra ver claramente as ondas de Elliott aqui já. Todas as ondas de Elliott já preenchidas. Então nós temos aqui pernada 1, a 2, 3, 4, 5. E se for ver dessas grandes pernadas de impulsão, vem depois o movimento de correção. Essa demorou, foi a da pandemia. Tivemos essa. E aí? Fato é, tem que corrigir. O mercado trabalha assim. Correção, impulsão. Correção, impulsão, correção, impulsão, correção. Outra coisa aqui. Eu acho que isso aqui eu deixei, não comentei no estudo semanal, não, mas todo mundo tava vendo, né, que o índice estava subindo em canalzinho. Hoje acabou aí, então, rompendo o canal, tá um movimento forte de alta. Comentando de outras coisas em relação ao Brasil, né, isso aqui em relação a um Twitter, só ressaltando que eu comentei isso aqui no estudo semanal. Isso é um perfil estrangeiro comentando que o nosso EWZ, que é o ETF do Ibov, está numa região de mínima desde 2023, ou seja, uma região de possível suporte, que aqui pode ter um fluxo maior para compra. E aí, por enquanto, está respeitando, tá? Então, pode ser um fator aqui importante. Outra coisa que eu achei bem interessante, que o dólar respeitou, né? Essas posições aqui compradoras do mês passado para fechar acima de R$6, 5,85 era um preço muito importante no meados de novembro. Depois que rompeu isso, passou a ser 6,10, e aí fechou um mês. E as posições aqui, atualmente, né, a gente vê que teve um aumento de ontem, aqui da rolagem de contratos, se a gente for considerar, tá? Tem um aumento de interesse para o dólar ficar acima agora de 6,25, tá? 6,25 para vencimento em janeiro. Também tem aqui posições para manter o dólar acima de R$6. Então eu acho que não vai ser fácil aqui, pelo menos, passar tão facinho dessa região de R$6. Pode até ir, mas final do mês, até o momento, que estão aí com vencimento dia 2/1, estão projetando a possibilidade de dólar acima ainda de R$6. O que me surpreendeu foi o Ibov. O Ibov vai vencer esse mês, o contrato, dia 18, vai ter a rolagem. Achei muito estranho isso aqui. Essa região, olha esse gráfico, 125 mil. Dia 26/11, semana passada, não era uma região tão importante. Aí começou a aumentar. Começou a aumentar aqui a posição como se fosse de manter o preço acima de 125. É o preço mais forte que tem. Então, daquele fundo lá, aqui, dia 26/11, o que aconteceu dia 26/11 no Ibov? 26. 26/11 foi esse topo aqui. O movimento acabou caindo muito forte. E aí, no dia 27, que foi esse dia aqui, que o Ibov caiu e voltou para 127 mil, aumentou-se muito a posição para deixar o Ibov acima de 125. No dia 28, que o Ibov caiu muito e chegou a 124.500, ou seja, um pouco abaixo de 125, aumentou mais ainda o interesse para deixar o preço acima de 125. E depois desse fundo para cá, a gente não tem um rompimento de mínima relevante. O preço está voltando a subir, de modo que chegou novamente a 127 mil. A rolagem está quase chegando. Se a gente for ver aqui, então ainda tem um interesse muito forte para o Ibov se manter acima de 125. Está chegando dia 18/12. O que eu achei muito estranho é que foi de ontem, na verdade, do dia 13, que foi na terça-feira, que foi no caso esse dia aqui, que estava muito próximo da tampa dos 125 mil, teve uma inversão de posições aqui por esse programa, esse site, que eu não sei bem se foi, será um bug, alguma coisa, mas aumentou muito para venda. Então aqui estava 3,7
644 e no dia seguinte passou tudo para negativo. E aí no dia de ontem voltou tudo para positivo e o dia de hoje a gente só vai saber no dia de manhã. Então, o cenário aqui está seguindo como possível realmente suporte, um suporte aqui bem claro para a gente. E o dólar, infelizmente, uma possível trava também como suporte esses R$ 6, tá? Infelizmente. Então, aqui, por enquanto, o cenário, eu acho que é só isso. O foco amanhã segue sendo notícia do Payroll. É a notícia da semana.